Lula brilhando na África, ele chegou ao Egito nessa semana, hoje ele já está na Etiópia, né, Mauro? Mas por lá ele tem cumprido nessa agenda política para falar de vários temas, falar inclusive sobre o genocídio de Israel contra o povo palestino e durante uma coletiva de imprensa no Cairo, aí é o Lula, né, cumprimentando o presidente do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi. Ana Prestes falaria melhor do que eu, mas é esse o nome dele. E durante essa coletiva de imprensa, então, no Cairo, ao lado do presidente al-Sisi, o presidente Lula teceu duras críticas, inclusive, ao governo israelense e também ao Conselho de Segurança da ONU, que não tem conseguido, Mauro, colocar um cessar-fogo, né? Determinar um cessar-fogo naquela região e nem tomar medidas mais energéticas e drásticas contra Israel por conta desse massacre que eles têm cometido em Gaza. Lula diz que o Conselho da ONU não pode fazer nada sobre o genocídio e que o que resta é pedir paz através da imprensa. E ele disse também que Israel tem a primazia de desobedecer, tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada pela direção da ONU. Lula disse ainda, ele chegou a falar, né, citar o termo terrorista, em algumas vezes para citar as ações do Hamas, mas ele disse que nenhum ato do Hamas pode justificar a morte constante de crianças e mulheres e a devastação de todo um povo. O presidente Lula disse, inclusive, que nunca em toda a sua vida teve conhecimento de uma guerra, né, de um crime tão sangrento como esse que nós temos visto aqui na nossa atualidade. E hoje, né, como a gente disse aqui, Lula está na Etiópia e o Mauro separou uns vídeos para a gente acompanhar também essas falas do presidente. Então tá aqui, desculpa, eu estou fazendo um monte de bobagem aqui. Então essa imagem aqui é, né, como você falou, logo depois desse cumprimento, eles deram uma entrevista coletiva, acabou, ou ele foi para a reunião da Liga Árabe, importantíssima a presença do Lula na reunião da Liga Árabe. Então nós vamos mostrar 2 trechos da coletiva e um trecho da Liga Árabe. E aí é ele chegando ontem à noite lá a Addis Abeba, na Etiópia. Esse que está ao lado dele, que recebeu ele, é o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Rebeca? É isso, né? Isso, Mauro, isso mesmo. E ele chegando lá, olha aí, sorriso no rosto, né? O Lula sempre muito bem recebido por onde passa, e é essa imagem que a gente quer que o Brasil leve para fora. Taye Atsekeselas, imagino que seja algo parecido com isso, a pronúncia do nome do ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Há uma questão de uma convergência histórica muito interessante, que o tema lá na Etiópia, né, o Lula está indo participar da reunião da União Africana, né, dos 50 países do continente, e vai falar, tanto ele quanto o Janja, com uma agenda intensa sobre o tema da fome. Né? Há uma questão interessante aí que em 2018, em janeiro de 2018, né, 2 meses antes, 3 meses antes de ser preso, Lula estava indo para lá, para a Etiópia, participar de uma conferência mundial contra a fome. Lula é reconhecido como um líder, um dos maiores líderes da luta contra a fome no planeta, e foi proibido. Né? Naquela época da perseguição da Lava Jato, um juiz de Brasília reteve o passaporte de Lula e ele não pôde ir. Então tem esse aspecto assim muito emocionante para o Lula, com certeza ele fará referência a isso, essa ida lá à Etiópia. Vamos ver o que ele falou na entrevista coletiva. Primeiro sobre mulheres e crianças. Na faixa de Gaza. Ou seja, o Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, porque eu tenha conhecimento. É isso aí, depois ele falou. O Conselho de Segurança da ONU tem outros países participando, sabe, outros países da África, outros países da América Latina, sabe, é preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU, é preciso acabar com o direito de veto dos países,
E é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores, sabe, que fomentam a guerra. As últimas guerras que nós tivemos, a invasão ao Iraque, não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a invasão à Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a Rússia não passou pelo Conselho da Segurança para fazer a guerra com a Ucrânia, e o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e faixa de Gaza. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Depois, na reunião da Liga Árabe, Lula foi mais uma vez bem contundente. Senhores, retorno ao Cairo num contexto de terrível catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Na minha última visita à Liga Árabe, havia apresentado a Iniciativa Árabe pela Paz, que representava uma opção equilibrada e realista para a resolução do conflito entre Israel e Palestina. Assim como outras iniciativas antes dela, infelizmente os esforços da Liga Árabe foram em vão. O ataque do Hamas, dia 7 de outubro, contra os civis israelenses é indefensável e mereceu veemente condenação do Brasil. A reação desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios deste longo conflito. As perdas humanas e materiais são irreparáveis. Não podemos banalizar a morte de milhares de civis como mero dano colateral. Em Gaza, há quase 30 mil vítimas fatais, na maioria crianças, idosos e mulheres. 80% da população foi forçada a deixar suas casas. Ante nossos olhos, a população de Gaza sofre de fome, sede, doenças e outros tipos de privações, como alerta a Organização Mundial da Saúde. A situação na Cisjordânia, que já era crítica, também está se tornando insustentável. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Basta de punições coletivas. Meu governo fará um novo aporte de recursos em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. A persistência do conflito na Palestina vai muito além do Oriente Médio. Seus efeitos podem levar a cenários imprevisíveis e catastróficos. Propusemos e defendemos resoluções no Conselho de Segurança, cuja presidência exercemos em outubro. Isso aí. Foram as afirmações mais contundentes do presidente Lula em condenação ao genocídio cometido por Israel contra o povo palestino. E ele faz menção, ontem foi nosso tema aqui, né, com a socióloga Berenice Bento, ele faz menção à agência da ONU voltada para refugiados palestinos. Como a Berenice explicou, existe uma agência da ONU para migrantes e refugiados em geral e uma agência específica para palestinos que está sob ataque brutal de Israel e das potências ocidentais. Então, importantíssima a posição do governo brasileiro de sustentar a agência, de voltar, porque o governo Bolsonaro tinha cortado o financiamento da agência, da ONU para os refugiados palestinos, de voltar a financiar, a dar dinheiro para a agência da ONU voltada para refugiados palestinos.